Então se cria muitos traumas no processo de infância exatamente por causa dessas absorções de memória. 5 sinais que a sua dor é de causa emocional. Primeiro sinal, a dor ela aparece ou aumenta quando você está sob estresse. Segundo sinal, você já fez exames e não acha uma causa aparente, uma causa que justifique aquela dor. Terceiro sinal, uma dor recorrente. Ela é de repetição. É uma dor que sempre aparece no mesmo lugar ou da mesma forma. Ela vai e volta, vai e volta. Quarto sinal, aparece a dor depois de você ter passado por um trauma, por uma perda ou por conflitos emocionais. Quinto sinal, essa dor ela tem um padrão familiar. Você começa a perceber que existe repetição com as pessoas da sua família, com seus antepassados. Eu sou o Rafael e eu quero falar hoje sobre esses sinais que indicam uma dor de causa emocional. A dor, ela tem um caráter físico, mas ela também sempre vai ter uma questão que está guardada lá no inconsciente, que estão nas memórias bioquímicas. Se você ainda não viu o vídeo, o que a dor está tentando te dizer, vai lá e assiste, porque lá eu explico essa questão da memória bioquímica, tá bom? Então, voltando aqui, pessoal, então a gente sempre vai ter então um aspecto físico da dor, mas também tem esse aspecto bioquímico da memória inconsciente. E aí a gente precisa entender. E esses sinais, esses 5 sinais, eles são sinais de que essa dor, ela provavelmente tem causa emocional e precisa ser investigada. Então vamos falar da primeira. Então, a dor que aparece ou ela piora sob situações de estresse. Por que que isso acontece? Então, o estresse, ele gera na gente um processo de tensão. Por quê? Porque o estresse é como uma ameaça. Então, para o organismo, quando a gente está sob estado de estresse, e aí eu vou colocar uma definição aqui importante, estresse é fisiológico e saudável quando ele é passageiro. Então, o que que isso quer dizer? A gente passa por uma situação de estresse e depois ela acaba. O problema é quando a gente passa a viver no estresse crônico. A gente continua estressado, continua sobre aquela situação de emergência, aquela situação de ameaça. Constantemente, isso se torna um estresse crônico. Então, o estresse já virou uma memória, porque você todos os dias você está passando sobre situações estressantes. É muito comum acontecer que sobre o estresse, essa dor começa a aumentar, começa a piorar. Por que que isso vai acontecer, pessoal? Você imagina que o organismo, ele tem um sensor, como se fosse um alarme de incêndio. Então, o alarme de incêndio, ele está ali detectando tudo. Quando, de repente, ele começa a perceber que tem uma fumaça, ali começa a aparecer uma fumaça, começa a ficar mais intenso, o que que ele vai fazer o sensor? Ele vai disparar. Ele vai avisar, ó, tem algo errado. E é a mesma coisa no nosso organismo. O nosso organismo, ele tem uma série de sensores, né, de receptores sensoriais, estão ali, então são esses sensores que estão ali prontos para captar qualquer informação que possa ser uma ameaça. Porque o nosso organismo ele vai sempre funcionar assim, ele sempre vai preservar a vida. Então ele sempre vai detectar as situações para ver se elas são uma ameaça ou não. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai estar sempre ativo. E quando vem uma situação externa de estresse, de reação, o que, que ele faz? Ele entra em alarme. E esse alarme, ele vai se associar com as memórias. Por quê? Porque ele vai ter que ter o registro. Ele tem que entender que aquilo é uma ameaça. E ele vai buscar esse entendimento nas memórias. Então, o que vai acontecer? O nosso cérebro límbico emocional, que é aquela antena receptora, o que, que ela vai fazer? Ela vai captar a informação, vai abrir os pacotes de memórias, vai acessar tudo que tem nos HDs que estão registrados para ver se aquela situação ela pode ser uma situação de ameaça ou não. E aí, quando ele identifica aquilo como ameaça, porque gerou estresse, ele vai ativar. Então, é uma situação de ameaça, já vem com uma situação de conflito, porque é estresse. E aí, o que, que vai acontecer? Ele ativou um monte de pacote de memórias, e naquelas memórias inconscientes bioquímicas, a gente tem lá as emoções ruins associadas, que a gente entende como os traumas. E aí ativa o sistema de alarme total e o copo transborda. Então, a dor ela vai aumentar ou ela vai aparecer. Porque estado de estresse libera adrenalina e cortisol e aumenta os processos inflamatórios. Quando a gente fica sobre esse estado constantemente, isso vai trazer processos inflamatórios contínuos até que uma hora isso começa a aparecer de uma maneira mais macro, que aí vem a dor ou a piora da dor. Então esse é um dos motivos porque a dor ela pode aparecer ou piorar sob situações de estresse. Agora vamos falar do segundo sinal, que é quando você faz os exames,
você tenta encontrar uma razão, uma justificativa para aquela dor que você está sentindo e não aparece. Então eu tenho o caso de um paciente que ele tinha muita dor na cervical e na região do ombro. E aí ele ia no especialista de coluna cervical, ele ia no especialista de ombro, eles faziam os exames e não encontravam justificativa para aquela dor. Justificativa assim, não tinha nada aparente que gerava aquela dor. Eu já peguei ressonância magnética é um exame que a gente faz em que a gente consegue enxergar, por exemplo, a coluna. Então, a coluna lombar, a gente consegue ver os discos e entender o que está acontecendo ali dentro das estruturas. E nessa ressonância de lombar, quando você olhava a ressonância do paciente, você falava assim, eu não sei como essa pessoa consegue andar, eu acho que ela não anda, de tantas coisas que tinham. E essa pessoa não tinha dor ou tinha uma dor muito leve. E em consequência, outros exames que aparentemente estavam super bem, a gente olhava e não encontrava nada especificamente na ressonância, no raio-x, e essa pessoa tinha muita dor lombar, muitos sintomas. Então, é muito comum isso acontecer, eu vejo muito isso na prática clínica. Por quê? Porque isso demonstra que a causa é emocional. Então, quando a gente tem essas questões de você fazer exames e não está encontrando, é muito provável que a causa esteja nas emoções, né? Naquelas memórias inconscientes, nas memórias bioquímicas ali, gerando algum processo, alguma adaptação. É uma programação. O corpo está programado para doer, para gerar aquela dor, e a gente precisa entender essa programação e mudar isso. E para a gente entender essa dor, a gente precisa começar a olhar para a simbologia e para a função daquela estrutura que está apresentando dor. Como, por exemplo, se for uma dor lombar, ou uma dor cervical, ou de ombro, como eu citei. Então, uma dor cervical. A cervical, a gente precisa entender qual é a função dela, da coluna cervical. É trazer mobilidade da cabeça, não é? E também direcionamento, porque se a gente perceber, quando a gente está andando, ou de qualquer forma a gente está andando, a gente sempre direciona primeiro a cabeça para depois o corpo ir. Então, pessoas que estão com um problema de direcionamento de vida, de não saber direito para onde ir, o que fazer, elas podem enrijecer essa região como um comando psicossomático. Então, um comando psíquico, emocional, que vai gerar uma programação e o corpo físico responde uma contração, uma tensão aumentada na região cervical, e isso começa a gerar dor, começa a gerar compressão, e aí vai gerando uma série de consequências. Como, por exemplo, no ombro, que é comum, a articulação do ombro, o que ela faz? Ela traz para a gente sustentação. Então, a gente sustenta com os ombros para poder fazer o quê? Ter o cotovelo e as mãos livres. Então, a pessoa que começa a carregar demais as coisas, querer sustentar muito algo na vida, segurar muito, carregar muito peso, ela pode gerar uma tensão maior no ombro e isso vir a gerar dor. Coluna lombar está muito ligada a flexionar o tronco, o corpo, né? A gente se flete com ele, coloca o corpo, faz uma flexão, ou a gente sustenta, né, o tronco, sustenta essa base do quadril para a gente poder levantar as pernas, né, e andar, caminhar. Então, simbolicamente, é uma dificuldade de se submeter a alguma situação, então você fica rígido que você não quer se submeter àquela situação, e isso gera bastante tensão lombar, porque eu não vou me fletir à situação. Ou, por exemplo, de eu preciso caminhar em direção a algum lugar, eu quero ir caminhar em direção a algum lugar, mas eu não sei para onde eu vou, eu estou inseguro, inseguro de ir. Eu estou com insegurança de, será que eu vou, será que eu não vou? Então você fica nesse processo e aí tensiona a lombar e ela fica rígida. Aí essa rigidez vai gerar também uma série de problemas internos nessa região, nessa estrutura. Tá bom? Então aqui eu estou trazendo para vocês de maneira mais sutil, mais leve. Eu pretendo fazer outros vídeos explicando mais a fundo cada dor, o tipo de dor, tá bom? E vão escrevendo, tá? Nas mensagens, deixem aí sugestões do que vocês querem saber, que aí eu vou criando vídeos em cima disso, tá bom? De dores, tipo de dores, qual é a relação emocional, a linguagem daquela dor, tá bom? Mas aqui é para vocês entenderem que quando a gente faz exames e não vai encontrando nada específico que justifique a dor, ela tem uma causa emocional. Então, a explicação vem dentro dessas questões que a gente vai entender e compreender a relação da função com a simbologia emocional, psíquica daquele processo ali, daquela articulação, daquele
daquela parte física. Terceiro sinal, quando você tem uma dor repetitiva, né? Então essa dor ela é repetitiva porque assim, ela vai e volta e vai no mesmo lugar normalmente. Por que que será que isso acontece? Então, isso é bem específico de uma causa emocional, porque é uma programação. Então, tem um programa, você tem uma memória que está registrada, que toda vez que você tiver um estímulo, algo que gera um estímulo, em que você entra em resposta com esse processo, o programa ativa e a dor aparece no mesmo lugar. Então, você fala assim, mas já tinha tratado uma dor no punho, ou uma dor no cotovelo, e aí parece que agora ela voltou, e vira e mexe ela volta. Mais comum que isso, as pessoas costumam ter dor na região da escápula, na região aqui da asa, né? A pessoa fala asa, da escápula aqui, região do trapézio, em que vira e mexe, ela tem dor no mesmo lugar, e ela é uma dor bem específica, ela é no mesmo lugar. Isso é porque tem uma programação, tem uma memória que realmente está ativada nesse aspecto, e toda vez que tem algum estímulo que faz essa memória ser acessada, ela intensifica. Então a memória já está lá, só que aí ela intensifica e aí a dor começa a aparecer. Então a dor ela aparece naquele local, naquele lugar em específico, tá? Por isso tende a ser uma dor recorrente. E aí a gente precisa investigar, a gente precisa ir atrás para olhar, para entender esses processos de memórias inconscientes que estão trazendo essa questão. E uma dica ótima para esse tipo de dor é você começar a perceber, a analisar quando ela aparece. Então, por exemplo, quando você começar a perceber que a dor apareceu, o que que aconteceu? Qual foi a situação que eu estava passando ou que eu acabei de passar 2 dias atrás? Que situações aconteceram diferentes da minha rotina? Comece a olhar para isso, porque é muito provável que você consiga achar a raiz, o gatilho que gera esse tipo de dor, que é a dor recorrente. E aí você vai entendendo esse processo. Quando você for identificando as situações, tenta pesquisar para você olhar e analisar ela mais a fundo, que provavelmente ela vai ter uma raiz em comum. O que quer dizer isso? Uma raiz em comum. Quer dizer que assim, o cenário, a roupagem que se veste, ela pode ser diferente, pode ser um cenário diferente, mas a raiz dele, o núcleo, o coração do processo é o mesmo. Então, como a gente tem o mesmo roteiro de um filme, então o roteiro é igual, o que muda é a roupagem dele. Ou isso é como música, né? Então a gente pega as músicas e as pessoas tocam a mesma música com melodias diferentes, de maneiras diferentes. Então é exatamente isso. A música, o roteiro da música, a escrita, né? O que está escrito é o mesmo. O que muda é a roupagem em volta. Então a gente pode ter cenários diferentes, situações diferentes, mas elas têm uma raiz, elas têm o mesmo roteiro. Então, em raiz, você entende que é aquela situação. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, em todas as situações que você identificou, que você acha que tem a ver com a dor ter aparecido, essa dor recorrente, ela tem a ver quando você sentiu desvalorização. Por exemplo, estou te dando exemplo. Então, a raiz, o roteiro é desvalorização, mas as situações que foram acontecendo foram situações diferentes. Então, essas dores de dor recorrente, elas são de causa emocional, e aí um bom caminho para isso é você identificar, então, essa raiz, identificar situações e identificar essa mesma raiz que gera o processo dessa dor para aí começar a tratar, tá bom? E claro, sempre é importante buscar ajuda profissional, ou aí você pode atuar com as técnicas integrativas que podem trazer uma grande ajuda nesse aspecto, tá? Como a acupuntura, o Theta Healing, a constelação familiar, a nova medicina germânica, enfim, essas são as que eu pratico, então por isso que eu estou citando elas, tá bom? Mas tem muitas outras. Quarto sinal, a dor aparece depois de um trauma, de uma perda ou um conflito emocional. Nesse caso, se torna mais comum ser típico de questões que foram armazenadas na infância. Então, são crenças, memórias, traumas que vão sendo gerados muito mais no processo de infância, e aí vão sendo colocados ali programas. Por quê, gente? Porque na infância, até mais ou menos uns 9 anos, a principal onda cerebral que a gente tem é a onda teta. E a onda teta é uma onda cerebral que ela vai atuar muito numa área chamada hipocampo, que fica no cérebro, que é a área da memória. É uma área da memória que acessa as memórias, tá? Então, é uma área que acessa as memórias, que tem um grande acesso de memória, também produz memória, mas ela acessa as memórias para trazer função para o nosso processo. Então, por exemplo, para eu conseguir falar, gesticular, a gente
escrever. Então, ela vai trazendo coordenação, ajudando a gente a fazer uma interação e trazer função. Nessa área, o que que acontece? A onda teta ela é uma onda de muita absorção de memória, porque ela atua fazendo manutenção de memória a curto prazo e a longo prazo. E ela vai, então, estar muito ligada à memória. E a criança, ela tem a predominância da onda teta, e é por isso que a criança aprende as coisas com muita facilidade, que é uma onda de muito aprendizado, mas de pouco discernimento. Então, é por isso que a criança ela não tem tanto discernimento quando a gente fala algumas analogias, como, por exemplo, fala assim, vai chover canivete. Fala, canivete? Então, essas metáforas, elas não são tão bem compreendidas na onda teta. Só que a criança, quando ela estabelece as relações de confiança, pai, mãe, cuidadores, professores, os parentes, pessoas que elas se sentem confiantes, né, que elas têm confiança, elas não têm nem filtro. O que a pessoa fala, o que a pessoa traz, aquilo é armazenado diretamente na memória da criança. Então se cria muitos traumas no processo de infância exatamente por causa dessas absorções de memória. Tem coisas boas, mas tem os traumas. Por que os traumas? Porque aí vem os hábitos, a cultura, o estresse dos pais, das pessoas, e aí traz bronca, fala, ó, comparações, você não consegue, ó, olha o que você está fazendo, olha como você é bagunceiro, bagunceira. Uma série de coisas, fora também os traumas físicos de bater, né, de agressões, os traumas físicos das perdas, porque pode acontecer de você ter uma perda momentânea, uma perda permanente desses pais ou dessas pessoas de confiança, seja porque essas pessoas precisaram se afastar por causa de doenças, de trabalho, ou porque morreram, enfim, de adoção. Então a gente tem várias questões que envolvem isso, e isso gera vários tipos de traumas que vão sendo armazenados na memória. E na fase adulta, a gente começa a ter situações de vida, e essas situações que vão passar por conflitos emocionais ou por traumas ou perdas, que são considerados como traumas, perdas ou conflitos emocionais momentâneos, começam a desencadear esse processo de dor física. E aí a dor física está vindo e sendo manifestada, muito provavelmente porque existem memórias lá no inconsciente que foram registradas nessa infância e estão trazendo esse processo à tona através da dor, tá? Então é uma ativação, como na anterior que eu falei, que tem uma ativação do programa por causa do estímulo externo, esse também é assim, só que o trauma e o tipo de memória que é um pouco diferente, tá bom? Então essa é uma característica de dor emocional e bastante vinculada às questões de infância, tá? E quinta questão, que aí vem as memórias de antepassados, os padrões de repetição, que a gente começa a perceber dor e repetição na família. Então, em padrões familiares. Pô, meu avô tinha isso, a minha avó, meus pais, os meus bisavós, enfim, são padrões de repetições. Então, eles se repetem com o mesmo tipo de problema, com o mesmo tipo de dor. Eu estou falando de dor nesse vídeo, mas a gente pode falar de problemas. Então, por exemplo, vem ao longo das gerações problemas no coração, né, que são, falar, é genético. Esses genéticos são essas memórias transgeracionais. E isso vai trazer, então, padrões de repetições. A gente está repetindo um padrão, a gente está trazendo uma memória transgeracional, é uma memória de antepassado. Então, o que, que é isso, pessoal? Por que, que isso acontece? Né? Deixa eu explicar, então, melhor. Então, imagina assim, uma árvore, ela vai lá e cresce. Né? E essa árvore é frutífera. Então, o que, que vai acontecer? Depois que ela produziu a fruta tem uma semente. O que que ela vai fazer? Quando essa semente cair na terra, e ela vai gerar uma nova árvore. Então vai nascer uma nova árvore. Essa nova árvore que nasceu, ela vai ter as características dela, mas ela vai ser uma árvore frutífera. Ela vai ser do mesmo tipo frutífero que da árvore que gerou ela. Só que ela vai ter as características dela, porque ela não vai ser igualzinha. Ela vai ser uma árvore com o mesmo tipo de fruto, mas ela não vai ser igual a outra. Ela vai ter uma estrutura um pouco maior, um pouco menor, mais torta, uma cor diferente de casca, mas ela vai produzir o mesmo fruto. Então, o que que acontece? Ela trouxe as características genéticas, ela trouxe as características daquela que gerou ela para ela poder nascer naquele ambiente que ela está. E essa árvore que estava antes já estava mais adaptada àquele ambiente. Então, quando ela vai produzir as sementes que estão na fruta, essas sementes já sofreram mais adaptação e ela vai nascer mais preparada, aquela árvore, para aquele tempo, para aquele solo do que a anterior era. É isso que acontece com os nossos antepassados.
Quando a gente já nasce mais preparado para o ambiente do que os nossos pais estavam. Então, por exemplo, quando a gente pega as crianças que nascem hoje, elas já sabem fazer um zoom num celular, numa tela, touch, mas sem ela saber que é touch, e fazendo o sinal certinho do dedo, tentando abrir, e sem ela nunca ter feito, porque isso ela já recebeu como memória. Então, isso são memórias adaptativas. E a gente recebe essas memórias adaptativas dos nossos ancestrais. O problema dessas memórias adaptativas é que a gente vai receber as coisas que são boas, mas também os traumas, né? E essas memórias que trazem um bloqueio, trazem programações que acabam gerando né, um malefício, uma dor, um problema. Então, essas memórias transgeracionais são isso, são memórias de adaptação que a gente recebe dos nossos antepassados. E quando a gente carrega essas memórias, a gente manifesta elas no nosso inconsciente, então são memórias inconscientes bioquímicas, e a gente manifesta elas porque é um programa. E sem saber que a gente está carregando uma memória, na verdade, ancestral, transgeracional. Então, se você tem uma dor, que você percebe que é um padrão familiar, que existem outras pessoas na família que têm, principalmente das que vieram antes de você, tenha certeza que essa dor ela tem uma raiz que a gente chama raiz sistêmica, tem uma causa emocional vinculada às memórias antepassadas. E aí, nesse caso, reconhecendo isso, vendo isso, a melhor técnica que eu indico para você tratar, para você mudar esse processo, é a constelação familiar sistêmica, porque a constelação é uma técnica que vai atuar muito bem nesse tipo de memória, tá? Mas é importante a gente identificar, porque aí você já sabe que essa dor tem uma causa emocional, e aí você já sabe qual caminho seguir, o que você pode começar a procurar para melhorar, realmente tratar esse processo dessa dor que acaba aparecendo aí com um padrão de repetição de outras gerações aí que você tem, tá bom? Então, pessoal, esses são os 5 sinais de que uma dor ela tem causa emocional. Então, vocês viram que cada uma ali tem um tipo de característica. No final, todo o processo vai ser sempre voltado para memórias inconscientes, programações que a gente carrega e que estão mandando no nosso organismo físico e psíquico, porque o nosso comportamento também é moldado por essas memórias. Só que as memórias, elas são armazenadas de maneira muito simbólicas, então tem vários formatos de memória. E aí, de acordo com o tipo de situação que você apresenta, por isso eu trouxe os 5 sinais, a gente vai ter uma característica. Vocês viram, cada sinal tem características mais específicas, tá bom? Mas é que é importante a gente entender isso. E mais uma vez eu falo, deixem mensagem aqui, escrevam nos comentários se vocês ficaram com dúvidas dessa aula, o que vocês querem saber mais, se teve alguma coisa que não ficou tão clara assim, ficou um pouco confuso. Manda aqui que eu vou respondendo, vou criando novos vídeos para poder explicar melhor, se for o caso, e também de doenças, de dores que vocês querem saber mais. Coloca aqui que eu vou produzir vídeos sobre os assuntos que vocês pedirem. Curtam o canal também e compartilhem com quem vocês acharem que esse vídeo pode ajudar. E é isso, pessoal. Até mais.